Shalom, shalom, povo de Deus, povo amado, povo querido. Mais uma live SOS Oração, isso mesmo. Mais uma live SOS Oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. E hoje com um tema muito importante, de verdade. Ao longo do tempo aí, temos feito lives maravilhosas, abençoadas, referente à depressão, sobre a ansiedade, muitos transtornos. Nós tivemos inúmeros convidados, psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Nós tivemos muitas pessoas que trouxeram conhecimento, entendimento, né, a esta plataforma, né? A este Facebook, né? Eu tenho salvo também no YouTube, SOS Oração, todas as lives. Mas eu acredito verdadeiramente que nós precisamos falar de missões, nós precisamos trazer, né, algo importante que está acontecendo nessa geração também, né? E trazer essas informações para vocês. Por isso, SOS Oração, esta noite estou trazendo 2 convidados importantíssimos. São pastores, psicanalistas, pessoas amadas, queridas do meu coração, e estão exatamente na dispensação deste ministério glorioso, né? E estão aí querendo exatamente tirar todas as dúvidas. Exatamente isso que nós queremos esta noite. Trazer informação sobre missões, trazer informações para vocês sobre o projeto Viva Moçambique, né? Como que nasceu, da onde surgiu, né? Quem são os responsáveis verdadeiros desse projeto, para que não haja dúvida. E eu senti no meu coração verdadeiramente a trazer para vocês essa informação dentro do SOS Oração. Aí você pode perguntar para mim, Lu, o que isso tem a ver, né, com oração? Tudo a ver, tudo a ver. O SOS Oração, ele serve a sua vida. O SOS Oração, exatamente, é um projeto que nasceu no coração de Deus missionário. Porque eu sirvo a vida de vocês com informação. Eu não somente de vocês, nós temos pessoas que assistem de outros países, que sempre está entrando, né, para ter essas informações e serem servidos com essas informações, né? E existem várias formas de fazer missões. Eu estou aqui no Japão e eu estou fazendo missões, exatamente isso, né? Trazendo informações para vocês dentro desta área. E missões não está nada diferente, nada separado do que o SOS Oração faz, né? De ajudar as pessoas, de trazer este conhecimento para as pessoas. Então, eu achei muito importante e relevante trazer esse tema missões para vocês. Nós, aqui do SOS Oração, eu tenho orado bastante, eu tenho colocado muito nas mãos de Deus tudo que nós fazemos, todos os convidados que nós trazemos, né, aqui dentro do SOS Orações, e esses 2 são de uma forma muito querida, muito especial, que eu estou trazendo para vocês, para que não haja mais nada, nenhuma dúvida, nada referente a este assunto que se diz, né, que está aí, né, ecoando nos 4 cantos, que é o projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. E hoje vocês vão ver a cara desse projeto, né? Quem representa verdadeiramente esse projeto, que é o pastor, né, e psicanalista Márcio Toda, Márcio Henrique Toda, e a pastora Rayane Toda, ok? Pastora Rayane já entrou aí, está online, está assistindo. Por isso, você que entrou nessa live agora, fica até o final. Fique até o final e compartilha essa live, né? Manda comunicação aí, manda pelo direct exatamente para os seus amigos, para todos aqueles que querem entender um pouquinho mais sobre missões, que querem fazer parte deste projeto, que quer poder fazer diferença, fazer algo, né? Exatamente para pessoas que realmente precisam verdadeiramente de ajuda, ser socorridos, né? E nós podemos ser missionários
viemos de verdade, não somente de bocas, não viemos no Japão somente para ganhar dinheiro, somente para trabalhar, viemos para fazer diferença. E nós temos aí uma oportunidade de fazer diferença nesta nação. Por isso, olha só, eu já enviei o convite para o pastor Márcio, né? Pastor Márcio, você deve estar aí recebendo, né, o convite, é só você aceitar, entrar, você e a pastora Rayane, e nós vamos começar a nossa live desta noite, né? Eu quero trazer para vocês esse tema, tirar de você, se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida referente ao projeto Viva Moçambique, entre em contato conosco, manda aí a sua pergunta que eu vou estar trazendo para você a resposta. Isso, o pastor Márcio já está entrando com a pastora Rayane, ok? Shalom, shalom, Graça e queridos. paz. Graça e paz, tudo bom? Glória a Deus, deu muito certo, Seja entrou Deus. rapidinho. Sim, Glória a deu Deus. certo. Primeiramente, Amém. né, eu gostaria de agradecer, pastor Márcio, pastora Rayane, né, a presença de vocês nesta live, né, para que vocês Amém. tivessem aceitado. Eu creio que vocês acreditam verdadeiramente que o SOS Oração é realmente, né, um projeto que também nasceu no coração de Deus, é um projeto sério, importante, e é por isso também que vocês estão aqui como convidados. Eu queria que vocês se apresentassem. A pastora Rayane já fez algumas lives para o Amém. SOS, Louvado seja Deus. mas eu queria que depois que o pastor se apresentasse, pastora, você só se apresentasse novamente para que as pessoas hoje entendam e consigam, né, olhar para vocês e ver exatamente a representação verdadeira do projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro Louvado amor. seja Deus. Por favor, pastor. Bom, eu sou o pastor Márcio Henrique, graça e paz a todos, é um prazer estar aqui. E, primeiramente, queremos agradecer pelo seu espaço, né? Glória Em a Deus. ceder esse espaço, porque falar de missões, né, é algo muito especial, porque o fundamento da igreja é baseado nesse contexto, né, de vivermos isso. Nós subsistimos como igreja para essa ação que é do coração de Deus. Então, obrigado, eu sei que você está sempre trabalhando, né, em prol de levar informações, de levar conhecimento, né, acerca de todos os assuntos e missões, como você é uma missionária nata aqui no Japão, Glória a né, Deus. também exerce já esse trabalho. Nós queremos agradecer. Eu sou o pastor do Ministério Reino Church, Glória né, a pastor Deus. presidente, né, junto com a pastora Rayane, né, é uma igreja que ela é recente, ela não tem muito tempo, né, e no decorrer aí da live nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa missão também, né, através dessa igreja, da Reino Church Japão, né, subestabelecendo o que Deus, né, colocou em nossos corações aqui para desenvolver esse trabalho. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora Rayane. Bom, acho que alguns já me conhecem, né? Meu nome é Rayane, sou pastora, juntamente com meu esposo da Igreja Reino Church. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto Viva Moçambique e um pouquinho sobre missões, né? Esse é o intuito, trazer esse informativo para as pessoas a respeito do tema, né? Que é muito relevante, por sinal. Muito relevante e importante, né? As Sim. pessoas, eu vejo assim, as pessoas achando que missões é só aquela pessoa que foi separada, ungida, óleo derramado, enviado para outro lugar, só para pregar, para fazer alguma coisa. E não é muito dessa forma, não, de forma alguma. Eu acho que só da gente ter deixado a nossa terra, exatamente o nosso Brasil, ter vindo para esse país, achando, né, que a gente só ia trabalhar e ganhar dinheiro, e verdadeiramente muitos, pelo menos a maioria, já virou aí missionários. A minha filha, por exemplo, estudou exatamente em escola japonesa
para poder pregar o evangelho no idioma desta nação. Então, nós estamos aí. como missionários e fazendo missionários dentro desta nação em vários lugares. Então, para começar, assim, para a gente dar início, né, exatamente a essa live, eu queria, pastor, perguntar para vocês qual é a definição para você, assim, de Amém. missões verdadeiramente. Qual que é a definição bem mastigada para que as pessoas entendam Olha e compreendam só. esse chamado. Amém, né? Falar de missões já nos leva assim a refletir algo muito importante e que faz a diferença. Por exemplo, a missão é a igreja que tem a missão ou a missão de Deus que tem a igreja, né? Isso já nos faz refletir para nós entendermos qual é, né, a função da igreja, né? Qual é a relevância da igreja dentro desse contexto, porque missão tem a ver com envio, né? Sabe? Sim. Né? Porque Deus enviou Jesus, sabe, para salvar a humanidade. Né? Jesus, quando ascendeu ao céu, né, ele falou que enviaria, que deixaria o Espírito Santo. Né? Então, o agir de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus é enviar. Sempre foi enviar. Mas para entender isso, né, dentro do nosso contexto, nós precisamos saber se a missão, se é a igreja que tem a missão ou é a missão de Deus que tem a igreja. E qual é a Né? diferença? Como que você pode Porque trazer a essa missão, diferença? porque dá dois paralelos de igrejas. Sim. Né? Porque a missão que a igreja que tem a missão, por exemplo, que ela entende, que ela tem que fazer a missão para Deus, né? Geralmente ela vai fazer com entendimento, com conhecimento que ela desenvolve nisso, né? E a missão de Deus para a igreja, né? A igreja não executa segundo isso. Segundo, né? Ela não faz para Deus, ela faz com Deus. Né? Olha Então, só. tem uma diferença, né, dessa igreja. Entendermos que a igreja, né, ela faz parte da missão de Deus. Olha só. Né? É cumprir a missão de Deus aqui na Terra. Né? Não é a igreja que vai criar a missão, não. Né? Não é ela que vai criar e desenvolver, ela vai cumprir algo, né, outorgado por Deus à igreja aqui na Terra. Né? Então, isso dá uma conotação muito diferente uma da outra. Por quê? A igreja que faz com Deus, né, ela desenvolve por amor. Olha só. Ela não precisa, por exemplo, se projetar dentro desse contexto. Né? Porque aquela que faz a missão para Deus, sabe? Ela se projeta, ela quer se projetar, né? Ela quer fazer de uma maneira que ela seja representante, por exemplo, dentro de um contexto, sabe, eclesiástico. Então, dá uma certa diferença de fazer com Deus e fazer para Deus. Tremendo isso, né? Isso já muda todo o contexto, já muda toda a visão. Né? A saber que nós estamos cumprindo algo, né? Não segundo o nosso querer, a nossa vontade, né? Mas fazer segundo a vontade de Deus, porque se nós fazemos com Ele, quem dá as regras é Ele. Né? Quem mantém a obra é Ele. Né? Então, a preocupação nossa é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? E no intuito, às vezes a igreja, né, que ela se predispõe a fazer isso, né, simplesmente porque eu tenho que fazer, ela vai, né, buscar os meios, mas segundo, sabe, os entendimentos, as preocupações vêm, né? Por quê? Porque a confiança está no que ela realiza e não, basicamente, no que Deus faz. Então, é por isso que muitas igrejas se projetam, né, através, por exemplo, de uma obra missionária,
né, ela depende muito disso, né? E quem faz para Deus, a base é o amor. Quem Porque faz com Deus, Deus, né? quem faz com Deus, a Sim, igreja que faz com Deus, a base sempre é o amor, né? Então, assim, ela realiza porque ela ama vidas. Ela entende, né, que pessoas são mais importantes do que coisas, tremendo. né? Porque hoje em dia o contexto tem muitas igrejas que querem fazer, mas no intuito ou trabalham no seguinte segmento, né? Que, por exemplo, que amam coisas e usam pessoas, por exemplo, para fazer essa obra, Entendi. né? E a missão, né, a igreja que realiza a missão do coração de Deus que ela está para desenvolver, né? Ela usa coisas, mas ama vidas, né? Ama pessoas, né? É inverso o contexto, É um né? E servir quando por amor, né, sim, pastor? Seria um isso, amor servir, mas incondicional, por amor único. incondicional, Sim. né? Confiando que as barreiras vêm, as pedradas vêm, os Os julgamentos questionamentos. vêm, né? Mas enquanto eles estão preocupados com isso, a igreja está trabalhando, Glória né? a Deus. Porque um fator principal também é entender que missões têm várias dimensões, né? Existe a missão, por exemplo, que nós podemos fazer aqui na cidade, existe a missão que nós podemos fazer no estado, no país, né? Ou então transcultural, internacional, né? Sim. Mas a missão, né, que Deus quer que nós desenvolvamos, né, principalmente ela começa, por exemplo, na própria casa, dentro da nossa casa, né? O primeiro campo missionário é o nosso lar, né? Desenvolver isso e daí para fora, né? E entender que existe, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que não compreendem que ele tem um chamado, né? Porque em Mateus 28, né, no verso 18 até o 20, quando Jesus ele já ressurreto, sabe? Ele vocaciona algumas pessoas, né? Ele diz assim, né, que nós devemos, né, levar a palavra, pregar a palavra, né? O texto fala justamente sobre isso, né? Sobre a igreja. E agora, existe o ponto que é a igreja, né? Instituição igreja e a igreja que somos nós, né? Sim. Então, todos nós somos um missionário. Olha só. A nossa chamada é missionária. Agora, alguns parâmetros também é porque, por exemplo, o pregar o evangelho, né, ele não tem uma distinção, que tem que ser A, o B, o C, ou ele tem que estar, né, dentro de uma altura, sabe, intelectual ou de conhecimento, não, sabe, é para todos, né, todos, né, foram chamados e todos têm também, sabe, o direito de fazer isso, né? Então, assim, nós como igreja, né, igreja, porque existe a igreja vertical e a igreja horizontal, que é a Qual parte seria a diferença? organizacional, né? A igreja vertical, no caso, é aquilo que ele recebe de Deus, a missão, entende que ele faz parte desse projeto de Deus e a horizontal executa, né? Olha só. A horizontal executa. Então, nós, né, vivenciarmos, né, o ID do Senhor, ou a grande comissão, faz parte, sabe, da missão de Deus, né? O que nós não podemos confundir, e às vezes queremos investir, sabe, em fazer para Deus, né? O ponto principal é fazer com Ele, porque se nós fazemos com Ele, sabe, a vitória é certa, né? Nós vamos atingir o alvo, ter mais eficácia, né, do que fazermos para Deus, né? Então, o intuito das missões, para entendermos o que é verdadeiramente missões ou missão, é entender que não é a igreja que tem a missão. Na verdade, a missão
missão de Deus que tem a igreja, né? Que estabelece a igreja para que nós possamos levar a palavra de Deus. E lá em Mateus 28, no verso 20, nos diz que até os confins da terra. Então, né, não, ele é não só aqui na nossa cidade, que é municipal ou estadual, né? O, o, então, no país, mas também transcultural. Nós falamos de missões transculturais que nós vivemos porque nós somos do Brasil, nós somos brasileiros, né? E Sim. estarmos aqui, talvez muitos vieram para cá não com esse intuito, né? Mas receber uma chamada do Senhor aqui, né? E ele desenvolve esse trabalho. Então, ele passa a ser um missionário transcultural. Por quê? Porque nós temos que entender a cultura do país, né? Sim. Como que nós devemos nos dirigir, né, aos japoneses, né, porque nós estamos no Japão, sabe? Então, essa missão transcultural tem que estar no coração de todo crente, né, de todo aquele que fala, que representa Cristo, que se diz cristão, né? Porque cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Então, aquele que Sim. representa, então ele tem já essa missão para desenvolver, né? Porque ele está ligado, sabe? E a igreja também, que ela é ligada à missão de Deus, né? Ela tem que entender que ela não se desliga, né? Sabe? Ela está sempre ligada e todos os acontecimentos, todos os atos, tá na direção de Deus. Não se preocupando com a promoção, se sabe, se ela vai ser vista assim, né? Se ela vai ser entendida assim, se ela vai ter uma repercussão, não. Importa que vidas estão sendo salvas. Esse é o ponto principal, né? Logo mais nós vamos falar sobre essa obra missionária que nós temos em Moçambique, né? Como que surgiu, como que nasceu, né, essa obra, com a nossa realidade. E nós vamos, então, falar um pouco sobre como que Deus age nesse contexto, porque realizar essa obra, né, de missões, né, tem a ver com a vontade de Deus. Então, nós meramente assumimos a responsabilidade em Deus, não foi nós que escolhemos, não foi nós que decidimos, né? É Deus Entendi. que preparou, né, essa obra para que nós pudéssemos, então, estarmos ajudando nossos irmãos lá em De Moçambique. Moçambique. Pastor, deixa eu perguntar algo para você assim. Quando a Reino Church iniciou, isso tem quanto tempo, mais ou menos? Foi em fevereiro, né? Se eu não Foi tiver em enganada. janeiro, foi em janeiro. Janeiro. O Em primeiro janeiro. culto O que foi. primeiro culto público foi em fevereiro. E foi em fevereiro. Foi em Então, fevereiro. desde que a igreja, antes da igreja realmente vocês lançarem a igreja assim para o mundo, né? E ainda Uhum. estava ainda no secreto, estava dentro do quarto, estava no coração de vocês. Vocês já Sim. sentiam, já tinha convicção exata que a Reino Church seria uma igreja que ela iria nascer exatamente com essa missão de ser Sim. uma igreja missionária. Isso já era algo decidido ou isso veio depois ou não? Como que foi? Vocês, Não. quando vieram do Brasil, vocês já vieram com esse coração já pronto Já. para poder trazer missões dentro deste país ou qualquer outro país que o senhor apresentasse? Sim, quando nós viemos para cá, nós viemos debaixo de uma palavra também, já convocado a fazer esse trabalho missionário. Aqui, né, eu secularmente também era empresário no Brasil, mas também trabalhava, mas também dirigia trabalho também, né? E o que mudou essa realidade sobre missões é que nós somos convocados no Brasil, antes de vir para cá, né, a uma obra missionária. Ficamos um ano, né, dentro da África brasileira, né, que é no Maranhão e no Ceará, né, que é a África brasileira, né? Então, Compreendo. assim, lá nós vivemos uma realidade, sabe, totalmente fora, por exemplo, de uma igreja urbana, né? Uhum. Fomos conhecer uma realidade que talvez muitos desconhecem,
né? Olha só. Porque aquilo nos impactou, né? Foi o seu laboratório, então. Foi. Esse local que vocês foram lá é Maranhão, né? Vários lugares, Vários né? lugares do No Maranhão. Foi o interior do Maranhão. laboratório, foi onde os olhos de vocês foram se abrindo exatamente para um contexto completamente diferente das igrejas urbanas. Seria isso? Foi quando Totalmente nasceu esse diferente. missões no coração de vocês. Nós já fomos envolvidos, sabe, para um crescimento que Deus, né, queria realizar em nossas vidas, né? Porque é diferente você trabalhar num contexto urbano, onde você tem toda a estrutura, né? Você tem uma igreja formada, o conforto, sabe, do que você ir num lugar, por exemplo, onde as igrejas não tem nem parede, só tem uma cobertura, né? Então, nós nos deparamos com essa realidade, embora nós sabíamos de conhecimento, mas não de vivência, né? Então, isso também faz uma diferença muito grande. Então, quando nós vivemos esse contexto, sabe, nós fomos tocados, né? Não sabíamos nós que o Senhor nos levaria, por exemplo, a vivermos essa realidade hoje lá em Moçambique. Quando nós chegamos aqui, desde quando nós chegamos, sempre algo que estava no nosso coração, sempre, quando a igreja estiver estabelecida, era algo que já estava no nosso coração, a questão de missões, fazer missões. Sempre tivemos os sonhos, tem alguns outros sonhos maiores, porque nós entendemos que missões, a igreja, ela é papel dela isso, fazer missões. Então, sempre quando nós andávamos, caminhávamos por esse interior, às vezes quando nós, nos nossos momentos mesmo, a gente sempre tinha assim, um missionário em cada local. E daqui, nós gerarmos outros missionários para fora. E quando a igreja nasceu, ela já nasceu, já tinha no nosso coração e já nasceu com esse projeto. O Senhor já colocou isso para nós. Até porque, por exemplo, a gente passa por vilarejos aqui no Japão que ainda, sabe, o evangelho ainda não chegou. Está longe de chegar. Sabe? Não teve. Eu falo assim, por exemplo, você passa pelas montanhas, né? Em vários lugares, por exemplo, as montanhas em Nagano, em Mieken, em Shiga, né? Tem vários vilarejozinhos pequenos, né? Sim. Que poderiam ser evangelizados. A igreja poderia fazer uma força-tarefa, né, para evangelizar, mas ainda não é, sabe, o foco das igrejas, sabe? E aquilo assim nos movia sempre. Sempre nos moveu Sabe? Nos isso. moveu nesse sentido. Olha, tem lugares que ainda o evangelho não chegou, né? O Japão é deste tamanhozinho, em vista de outros lugares. Mas tem muitos lugares aqui ainda, que nem sequer chegou o nome de Jesus. Então, isso é muito importante. Algo que você falou no início, assim, a minha filha estudou a vida inteira na escola japonesa. Você já faz missões aqui, você está preparando uma geração, você preparou uma geração para Exatamente. esse povo. A nossa filha também estuda porque nós entendemos que dentro das nossas limitações, nós precisamos preparar uma geração. Então, isso já é um coração missionário. Você já está preparando uma geração para evangelizar uma nação que ainda está crua. Sim. Né? E como o Japão tem um contexto diferente, mas a gente às vezes só preocupa quando o pastor falou assim, qual que é o coração nosso? É pessoas. Então, onde estiverem pessoas, o qual necessitam, ali a igreja tem que estar. Às vezes a igreja está muito preocupada só com o local, só com coisas estabelecidas. Somos muito julgados, às vezes, por causa disso, com coisas estabelecidas, mas não estão preocupadas com vidas. Quando nós começarmos a falar aqui sobre o projeto, o pastor vai falar muito sobre isso, porque às vezes você não enxerga coisa aqui, mas vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas em locais que ninguém vê. Isso a gente não precisa falar. Nós estamos falando aqui porque nós estamos falando de missões. E é isso que a igreja tem que ter, o amor a vidas. É por isso que desenvolver, né, a missões, né, que é de Deus, né, não tem esse tipo de preocupação. Nós não temos esse tipo de preocupação de estarmos mostrando ou de estarmos, sabe, vamos dizer assim, nos colocando, nos aparecendo, né, por exemplo, para dizer o que nós fazemos. Não, tem vida sendo salva. Nós temos acompanhado os relatórios, por exemplo, da obra que nós somos responsáveis em Moçambique,
de vidas que estão sendo acrescidas na igreja, Glória a né? Deus. Então, isso, nós não precisamos, sabe, usar a mídia, nós nem expomos esse tipo de informações, Quando a gente sabe? coloca, é para Porque as a nossa preocupação é pessoas. que vidas sejam salvas, né? Não Sim, é que pessoas, por exemplo, sabe, ou determinadas, né, denominações A ou B ou C, sabe, enxerguem isso, né? Porque essa deveria ser, por exemplo, eu penso, né, que dentro de um projeto que Deus colocou em nossos corações, que as igrejas, por exemplo, cristãs poderiam se unirem para estar realizando essa, até porque a obra é do Senhor, não é nem da igreja, a obra é dele, As vidas né? são dele, tudo As é dele. vidas então, são a maior dele. missão da igreja hoje, o que você deixaria, por exemplo, para as igrejas hoje, que elas se preocupassem muito mais com vidas, né? Seria Com dentro disso, pessoas. com Isso. pessoas, né? Pessoas são Seria a mais maior missão da igreja, importantes. seria se Isso. preocupar com vidas, com pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas, Sempre né? foi. Exatamente. Sabe? Deus sempre preocupou com Existe uma pessoas. inversão hoje um pouco da igreja, desses valores. Por quê? Né, as pessoas, tem igrejas, né, que elas acabam, né, valorizando as coisas e usando pessoas, né? E, na verdade, o coração de Deus, quando se fala em vidas, em pessoas, né, nós devemos amar pessoas e usar as coisas, né? Então, assim, usar as pessoas que eu falo, às vezes é só para encher a igreja, ou às vezes é só para arrecadar, sabe, a parte financeira para a igreja, sabe? E vidas estão se perdendo dentro da igreja. Então, né, Infelizmente. amar vidas, né, não é se preocupar com templos, né? Isso é Deus, é preocupação de Deus, isso, né? Não é Entendi. preocupação, né? Essa parte é Deus que se preocupa, né? O nosso fator de subsistirmos como igreja, sabe, cumprindo essa missão de Deus, porque a igreja é a missão de Deus, né? Sabe? Exatamente. Amarmos vidas incondicionalmente. E É quando nós incrível, né? falamos em, Ah, pode falar, em pastor. amar Finaliza. vidas Uhum, incondicionalmente, né, aí abrange muito mais para entender o que é missão, né? uhum. Porque missão sem amor não existe, Não, né? não Porque a existe. igreja que cumpre essa missão de Deus, por exemplo, ela não está preocupada com um resultado financeiro, sabe? É mais É. se doar mais, sabe, do que vou plantar uma igreja em tal lugar porque vai trazer um recurso, coisa desse tipo. E olha Então, como é não é a importante isso. nossa preocupação. Agora, quem faz para Deus, ele se preocupa com isso. A igreja que faz para Deus se preocupa com isso, né? Se preocupa com essas coisas. Então, por isso que existe um paralelo, sabe, dentro desse contexto, né, de fazer Entendi. missões, né? Então, a nossa preocupação não está voltada nisso, sabe? Porque plantar uma igreja onde nós estamos vivenciando hoje só nos dá, por exemplo, despesa. Nós não temos e não estamos nem preocupados e nem pensamos acerca desse tipo de coisa. E nem aqui no Japão também, né? Sabe? Porque quem é membro da nossa igreja sabe que o nosso foco sempre é vidas, né? Amar vidas incondicionalmente. Mas Entendi. você quer fazer uma A pastora pergunta? ia falar uma. Não, a pastora ia falar um negócio, pode Não, falar, pastora. não, isso é tão profundo, porque quando nós nos deparamos assim, porque às vezes somos questionados, porque colocamos as coisas, e realmente, as pessoas olham como uma promoção, não, porque eu me deparo com muitas pessoas e falo, nossa, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas nunca tive oportunidade. Porque como o pastor falou que missões é para todos, o ID é para todos, o ID não é para pastor, o ID é para todos. Fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o comissionamento, essa é a grande comissão. Então, essa Grande grande missão. comissão é a missão de todos nós. Então, já Sim, são missões. Nós somos pequenos missionários. A Bíblia toda, no Novo Testamento, girou em torno de missões. Foram sim. as viagens missionárias, foram as igrejas sendo implantadas. E detalhe, Paulo. Paulo Uhum. é um grande, e Paulo nos traz Exemplo, tanto, né? um grande exemplo sobre pessoas. Ele Sim, ia viajando, implantando a igreja, mas a preocupação dele sempre foi pessoas. Jesus sempre se preocupou com pessoas. Jesus veio porque Deus se preocupava com pessoas.
Jesus não se preocupou em estabelecer templos. Ele se preocupou em salvar pessoas. Então, essa grande comissão é para todos nós e ela é muito profunda. E você percebe que muitas pessoas têm vontade, mas poucas têm acesso, né? Porque eles conhecem esse contexto, né? Esse Não, entendimento do que é fazer missões, né? não que não seja importante você ter um templo, também é Sim, importante, sim. mas o foco não pode ser isso, sabe? O Entendi. foco tem que ser, né, as pessoas sempre, né, Sim. no desenvolvimento dessa obra. Então, vai ter o tempo, é necessário que seja, mas assim, a prioridade sempre tem que ser pessoas. Como que nós vamos ir pregar, falar que Jesus é bom, que Jesus te ama, Jesus salva, liberta com uma pessoa passando fome? Fala para mim. Como você vai falar do evangelho, que evangelho é boas novas, se você se depara com uma necessidade? E se você olhar no âmbito da Bíblia, Paulo sempre se preocupou em sanar essas dificuldades, sempre se preocupou em sanar essa fome, essa sede. E Jesus falava, né? A respeito, se fizer algo, né, para estes pequeninos, estará fazendo a mim. Sabe? E Incrível. um outro ponto muito, sabe, importante, quando nós falamos de missão de Deus, né? Por exemplo, a igreja que faz para Deus, ela cresce para dentro. Sim. Ela não cresce para fora, sabe? Ela não é relevante fora das portas da igreja, sabe? Elas levam as pessoas a desenvolver dentro da igreja, né? E a igreja que cumpre essa missão, que entende, né, que a igreja faz parte dessa missão em Deus, ela vive a igreja para fora da igreja. E isso é ser igreja. Né? Ser igreja para fora das quatro paredes. Para fora da igreja. Né? Ter essa relevância, sabe, para fora da igreja, na sociedade. Né? Ela ser participativa, sabe, na sociedade. Desenvolver também um trabalho também social também que faz parte. Né? Um trabalho humanitário, sabe? Não é, sabe, aquela que é tudo um conjunto, sabe? Né? Como a igreja que faz para Deus, ela cresce para dentro, ela forma as pessoas segundo o entendimento dela, né? Ela não dá liberdade para as pessoas servirem a Deus conforme Deus quer na vida de cada um. Sim. Sabe? Ela não deixa Deus desenvolver o que eu tenho na vida de cada um. Não, você tem que fazer aquilo que é da igreja, entende? Somente. Não é aquilo que Deus tem na sua vida. Então, ele é impedido, às vezes, de buscar um conhecimento, de fazer um curso teológico, às vezes ele é impedido de fazer, de ter, né, informações, né, com medo de se corromper dentro da estrutura da igreja. Né? Em contrapartida, né, quando nós fazemos a obra que não é nossa, é de Deus, nós motivamos as pessoas a descobrirem aquilo que Deus tem na vida delas. O propósito de cada um. Nós pregamos e as decisões, quem toma é a pessoa. Eu não posso tomar decisão por ela. Né? Nós temos que pregar a palavra, né, ensinar a palavra, e a pessoa ela tem que ter a liberdade para discernir aquilo na vida dela. E olha como é então, existe esse paralelo de igrejas. Entendi. Né? É um contexto, porque nós vivemos isso aqui no Japão, essa obra missionária. E olha que interessante, é missões em nós e através de nós. Sempre. Interessantíssimo. Sempre. Missões em nós e através de nós. Então, seria essa a grande missão da igreja nos dias de hoje, seria ser realmente, para uma igreja ser relevante o suficiente, é fazer missões, é cumprir esse chamado que foi exatamente descrito ali por Jesus em Mateus, exatamente, é fazer missões, é cumprir essa missão de servir, né? De trazer o evangelho, a palavra de Cristo, de libertação às pessoas de uma forma completa, não somente em palavras, mas em atitudes. Vocês diriam isso? Não, totalmente, totalmente. Né? Cumprir esse ID do Senhor tem a ver com ação mesmo. Sim. Né? A ação, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Não com preocupações terrenas, sabe? Sobre a pontuação da igreja num local.
sabe? Isso não tem importância, porque o importante é que, ainda que não enxergam, né, ou deixem de estarem preocupados com isso, vidas estão sendo salvas, curadas, libertadas, né? Esse é o intuito da igreja Essa é a missionária. visão da Reino Church, Sim, Japão. Isso. sim, Isso. Essa é a sim. visão central da Reino Church. Preocupado com vidas, com pessoas, né? E não com coisas. Outra coisa, pastor, que eu queria perguntar para vocês. Ok, aí nasceu a Reino Church. Sim. Benção demais. Vocês com o coração missionário, né? Aí, onde entra o projeto dentro deste contexto da Reino Church, vocês abraçarem exatamente o projeto Viva Moçambique. E por que Moçambique? Por que o norte de Moçambique? Na verdade, quando nós, em janeiro, né, que nós estivemos, antes de abrir o trabalho, antes de nascer a igreja, né, publicamente, nós tivemos um período de oração, né? E dentro desse período de oração, a gente tem muitos contatos, né? Contatos com amigos, pastores, e querendo ou não, essa obra lá de Moçambique chegou até nós num apelo, né? Num pedido de socorro, né? Então, assim, nós fomos averiguar qual era a necessidade, então, já que nós estabelecemos como igreja, como Deus, né, plantou isso nos nossos corações para nós desenvolvermos, né, e surgiu um apelo, por exemplo, sabe, foi quando nós fomos buscar, né, sobre as necessidades daquele povo que estava pedindo socorro, né? O intuito sempre foi ajudá-los, né? Até porque quando o missionário, né, responsável por esse trabalho que está lá hoje, né, que é o missionário, o pastor Soares, né, ele entrou em contato conosco, né, e nós começamos a conversar, e foi quando ele situou qual era a necessidade deles, né, qual era a primórdio, né, sobre principalmente as crianças que estavam morrendo, que é uma obra humanitária, né, que o país ele não dá o suporte que eles precisam, né, tem algumas entidades, né, que já fazem um trabalho missionário, mas não na região que ele está, que é no norte de Moçambique, né, que é mais distante, né, dos centros, dos grandes centros lá, né, da capital, que geralmente a obra lá é em Maputo, Beira, né, que são as As regiões mais cidades mais centrais. Mais centrais, né? centrais, portuárias. Exatamente. E lá não são só aldeias, né? Então, Olha só. são só aldeias afastadas, né? Afastadas que eu quero falar é que chega a 700 quilômetros da cidade, Você está falando de né? Nampula, né? De Nampula. Porque De Nampula ainda, nem de Maputo, não. Maputo dá 3.000 quilômetros, por exemplo. a nossa primeira vila está a quase 300 quilômetros de Nampula. De A primeira. a E a cidade última, mais próxima é mais, Nampula, né? mais 300 para frente a partir dessa vila, Dessa aldeia. dessa aldeia, né? Então, Então, da assim, primeira à última, dá 600 quilômetros de distância De da cidade. Nampula, de da De cidade. Nampula, Nampula. da cidade, né? Então, Olha é só. um trabalho que é árduo, árduo assim, né? Então, algumas que já têm algumas responsabilidades lá, né, não poderiam também associar essa obra, né? E era um clamor que já vinha há alguns anos, Alguns né, anos. segundo foi nos reportado, sabe? E teve ajuda de alguns, teve, mas esporádicos, né? Algumas pessoas, algumas igrejas já ajudaram, mas esporadicamente, né? E o clamor era: nós queremos nos unir a uma igreja, nós queremos pertencer a um ministério, sabe? Porque isso é um senso já, Do né, de ser todo humano. ser humano, ser pertencente, né? Sabe? A algum lugar. Então, assim, o clamor era esse. E quando nós fomos entender a história, né? Até porque como que iniciou esse trabalho também com o pastor Soares, né? Foi diante também de uma obra missionária brasileira, né? Aonde ele foi trabalhar, né, com a sua família na casa, né, dos missionários, né? E lá a igreja perseguida ainda existe lá no contexto de Moçambique, né? Olha só. Dentro
dentro da lista da igreja perseguida, ela é a 32ª. Então há uma Né? perseguição ainda, Então, assim, o evangelho existe lá. uma perseguição pelo islamismo lá, por exemplo. Olha Sabe? só. E foi o que aconteceu com essa obra missionária ela que implantou lá. Né? Que Então, acabou esses fechando. missionários, né, eles foram perseguidos e eles tiveram que sair do país ou eles iam morrer. Né? Então, E você assim, quer ir para lá, pastor? foi uma Sabendo precaução. disso. Sim, mas é um outro contexto, né? Tá, então tá. Até porque eu vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Então, aí sim, né, como ele acompanhou esses missionários, né, ele Converteu, foi convertido, né, ele aprendeu. aprendeu, né, sobre a palavra de Deus, porque ele era o guia, enquanto a esposa ficava trabalhando na casa, né, limpando, Sim. fazendo comida, assim por diante. E ele era o guia, então ele foi formado, né, foi inserido Cristo na vida dele, sabe? E olha só, isso foge totalmente, sabe, do alcance do ser humano, do alcance da igreja. Deus fez uma obra lá, sabe, independente do que a gente pensa ou acha aqui no Japão sobre isso. Sim. Né? Então, chegou esse apelo até nós, né? Esse pedido de socorro, sabe? E nós somos movidos mesmo, até porque nós não tínhamos nem estabelecido publicamente a igreja, mas estávamos em oração, com um pequeno grupo, né? Em oração, Pequeno e mesmo. nós, bem pequeno, e nós então começamos a orar, né? Porque no início do ano nós começamos uma campanha de 12 dias para 12 meses. Então, cada dia representava um mês, né? Sabe? Sim. Completando um ano. Essa é um trabalho que nós fazemos, já fazíamos no Brasil, então eu acho que repercute muito, que é uma consagração, né? E no 7º dia, por exemplo, que nós já havíamos conversado, no 7º dia nós fomos tocados, então, E sabe, abraçamos o em projeto. abraçá-los, sabe, em recebê-los, né? E foi assim algo muito glorioso, porque houve muito choro, sabe, houve muita alegria da parte deles, né? E Porque lá nossa também. também nós falamos de Moçambique, mas lá essas aldeias são 23 aldeias, e cada aldeia tem um ponto de pregação, tem um pequeno grupo, né? Tem uma pequena igreja. Que vai Né? chamar, são Então, pequenas igrejas ali. são pequenas igrejas. Então, cada um também foi formado, ou foi deixado, né, um obreiro para tomar conta, né? Sabe? Então, eu convoquei então os obreiros para saber, né, o que eles precisavam, né? E quando nós decidimos recebê-los, né, em abraçá-los, né, a nossa fala era o seguinte, né, olha, nós somos muito pequenos. Por que vocês não buscam, né, igrejas maiores? Por que você não busca alguma instituição já missionária que tem nesse país? Sim. Ninguém nos quer. Né? Ele falou assim, mas nessa região aqui, ninguém Quer. abriu as portas. Ninguém nos quer. Ninguém, em outras palavras, Essa foi a foi frase muito claro. dele. Ninguém Ninguém nos nos quer. quer. Né? Ninguém nos quer porque é muito custoso. Sabe? O investimento, não, tipo assim, não é, sabe? É muito trabalhoso. E Né? E então, esse foi o primeiro ponto. Sabe? Que a preocupação deles era estar inserido também. Sabe? Se sentirem fazendo parte também desse projeto de Deus dentro de uma instituição. Instituição eclesiástica. Incrível, pastor, você falar isso, porque era muito mais fácil, né? A gente já vê a seriedade de todo esse projeto Viva Moçambique, exatamente nesse pedido de socorro que eles queriam. Eles precisam de comida, eles precisavam muito mais ainda na época, mas não era só isso que eles queriam exatamente Uma pertencer, cobertura exatamente espiritual. ter uma cobertura espiritual, porque eles poderiam, eu vejo assim, que eles poderiam muito bem falar assim, não, nós não queremos nada com a igreja, nós queremos ajuda financeira, porque nós precisamos matar a fome e colocar a fome
fome exatamente como ponto principal. E não foi o que eles fizeram para vocês. O que eles trouxeram para vocês foi exatamente: nós queremos pertencer a uma instituição. Nós queremos uma cobertura espiritual. Não somente que vocês matem a nossa fome, mas uma identidade. Uma identidade. Buscando exatamente colo, né? Buscando paternidade, buscando identidade, tudo, né, pastor? Então era muito maior o pedido de socorro do que somente sanar a fome de Moçambique. E olha como que isso é tão... Quando ele falou que nós nos declaramos, né, falou assim, nós somos pequenos, e a profundidade disso que é bem complexo, porque assim, uma obra que Moçambique, se você for olhar a olhos humanos, tirando Deus, tirando tudo, é um custo, né? E as pessoas, lembra quando nós falamos amar pessoas e usar coisas? Então, se você olhar naquele âmbito de usar pessoas e valorizar coisas, Moçambique não tinha nada a oferecer. Exatamente. Nada. Eles não só têm... trabalho, Só né? assim. Humanamente falando. Nós estamos falando num contexto humanamente falando, bem assim claro, jogando muito assim claro. Humanamente dizendo, Moçambique só traria, mas não. Quando você olha no âmbito espiritual, quando você olha com com o coração de Deus, que é o que nos move amando pessoas, você olha ali pessoas. Sim. Então, nós trabalhamos e eles ali trabalham, porque às vezes as pessoas também questionam, falam, tem que dar vara para pescar. Enfim, vai se dar a vara para pescar, sim, porque o projeto Viva Moçambique, ele não é um projeto somente para mandar investir na fome, não, é um projeto a curto, médio e longo prazo. Existem outras coisas que a gente vai falar sobre isso. Então, a primeiro momento, nós precisávamos sanar a fome, né? E criança não come só um dia. Então, se isso seria a curto prazo, imediato prazo, seria sanar a fome de Moçambique. É tanto que quando entrou a necessidade, quando nós começamos a trabalhar com eles, nós perdemos algumas crianças. Sim. E dói. Você saber que assim, você vai enviar o dinheiro amanhã, a criança morreu hoje. Morreu ontem. Exatamente. Morreu ontem. Então, tem então você precisa desse amor e trabalhar, né, arduamente, e todos os meses eles esperam por isso. Você imagina todos os meses uma criança esperar por um prato de comida? Eu não estou falando de ansiar por outras coisas, não. É o instinto de sobrevivência, né? Então precisamos olhar ali com um amor muito grande, né? Então, literalmente, amando pessoas. Só que tem acontecido coisas muito grandes que transformam as nossas vidas. Então, nós transformamos vidas de lá. E vidas de lá nos transformam aqui. E dentro desse contexto, nós tentamos até passar essa obra para outras instituições, né, maiores, né, mas não conseguimos, né, passar para outras igrejas, né, por exemplo, que já desenvolvem. Então, nós não conseguimos fazer isso, né, até porque nós entendemos, né, daí então, em Deus, né, que era uma responsabilidade nossa. Né? E quando Deus falou fortemente acerca disso, então nós assumimos, nós entendemos que a responsabilidade ia ser nossa. Então nós nos posicionamos, né? Junto com eles, né? Embora eles foram formados dentro de uma outra cultura, né? Nós começamos a trabalhar o quê? Um alinhamento com eles, sabe? E dentro desse contexto, a igreja, né? Depois desses meses que nós estamos trabalhando lá, as igrejas tem acrescido muitas pessoas. Muitas pessoas têm acrescido, têm vindo, até porque assim, os batismos que era feito de tempos em tempo, praticamente assim, de mês em mês tem batismo. Um mês sim, não. Então nós vemos que, né, tem dado fruto isso, né, que as coisas têm acontecido. Né? Então, assim, isso depende... Né? Não depende de nós, depende daquele que desenvolveu essa obra e nos envolveu nisso. Então, nós cumprimos esse... Só um minutinho, pastores, só um minutinho. O pessoal está entrando aqui, entra o pessoal, sai, entra o pessoal novo. Eu vi que a Claudinha entrou.
Claudinha, marca suas amigas, né? A Claudinha, ela tem bastante conhecimento, né? Aqui mora muito, mas muitos anos no Japão. Marca suas amigas aí para elas poderem depois assistirem quando elas tiverem tempo, ou agora mesmo está conosco online, né? Assistindo essa live sobre missões. E você que está assistindo também, olha, compartilha essa live, porque hoje está sendo esclarecido exatamente, nós estamos trazendo para vocês a realidade exatamente deste projeto Viva Moçambique, está aí os pastores, né, responsáveis por esse projeto. Por isso, compartilhe, curta, manda para os seus amigos, porque até o final dessa live você vai ter todas as informações para que você também faça parte exatamente, né, com os pastores, com essa turma, esse pequeno grupo que eu creio que será um grande grupo, porque é algo, eu creio que o Senhor está soprando aí aos 4 cantos dessa nação e a outras nações também, em nome de Jesus. Pode continuar, pastor. O mais interessante, né, é que quando nós nos situamos como uma igreja pequena, né, Deus usou o próprio missionário, né, que faz esse trabalho lá, né, e disse assim, olha, pastor, vocês podem ser pequenos, mas o nosso Deus é grande, né? O nosso Deus é grande. Então, assim, agradecendo por nós termos recebidos, sabe? Então, houve uma conexão muito forte em Deus, nesse trabalho. Porque quando se fala em missões, como eu disse, a base é o amor, né? Se você não olhar com os olhos de amor primeiro, né, você não consegue sair do lugar. Você não consegue desenvolver a obra missionária, né? Porque vai ser segundo o interesse, né? Não segundo o amor. O amor, né? É claro que nós vamos buscar, né, como que era a questões, como que era a realidade. O país, a realidade do país, as informações, Sim. Né? Naquela região realmente não tem, né? Até mesmo trabalho, igreja, né? Sabe? Agora que vai situar, tem igreja situando e nós também, né? E depois também que nós começamos esse trabalho, muitas outras igrejas, muitas outras grupos, né? Quiseram se unir a nós também, né? Mas assim até um pouco distante, até mesmo desses grandes centros, né? Mas nós não temos ainda, né? O que a nossa palavra foi que eles tivessem oração, né? Para que Deus preparasse também para que nós pudéssemos também abraçá-los, né? E enviar também, principalmente, querendo ou não, existe a parte espiritual, mas existe também a parte administrativa, de manter essas pessoas. E essa live é importante para as pessoas que são vários mantenedores, graças a Deus, né? Que Deus não é um levantou número muito pessoas, grande, mas é um né? número de pessoas fiéis. Deus levantou pessoas, sabe, que amam vidas, que não tem nada a ver com elas. Né? Pessoas que foram tocadas nem por nós, porque sabe, é por Deus mesmo, que fazem porque foram tocadas por Deus. Então a nossa dependência, né, sabe, é em Deus, totalmente. Sim. A nossa dependência, as nossas ações é nessa dependência em Deus, sabe? Para Ele mover, é claro que nós não vamos ficar de braços cruzados, né? Sim. São as campanhas que são lançadas, mas eles, né, acabam, sabe? Eles foram tocados por esse amor em Deus. E outra, tem pessoas que também não é da igreja. Mas Claudinha é uma delas, está aqui ela, colocando o nome Claudinha. Deus abençoe sua vida, filha. Deus abençoe. E outra, tem muitos mantenedores que não tem nada a ver com a Reino Church. Exatamente. Sabe? Até de outras igrejas, né? Até de outras pessoas. Qualquer um pode fazer parte, qualquer né? Um pode fazer parte. Sim, é uma obra humanitária que não pertence. E se houver igrejas também que quiserem se alinhar conosco, Glória né? a Deus. Para fazer essa obra humanitária, nós estamos abertos. Porque nós entendemos que a obra é dele. Sabe? Porque quando geralmente a igreja que faz para Deus, ela é fechada, ela não é nossa, não é mais de ninguém, ninguém pode entrar, sabe? Então, a nossa preocupação
não é o contexto da igreja, é que as vidas lá sejam, Sejam sabe, salvos, alcançadas, salvas e alcançadas. sanadas as suas necessidades. Sim. Né? Então, nós estamos abertos a isso também. Né? Hum. Sabe? E embora a E, administração é feita pela REM, né, se outras sim, igrejas também quiserem, sabe? Sabe, vai ter fazer igreja parte, né? A, B, C, D e E que estão, sabe, estão trabalhando em prol, sabe, de Moçambique. Não tem problema nenhum conosco acerca disso. A Né? administração é feita pela Reino Pela Church, reino, mas sim, é algo mas é uma que obra humanitária que é humanitário. de Deus. E Né? E como, um detalhe. pastora Rayane Pode. me responde assim, e como fazer parte dessa obra humanitária que vocês estão representando? Nós temos, temos várias maneiras, né? Você Sim, pode se tornar um mantenedor, porque nós fizemos sim, uma média, né, de um valor. O que seria um mantenedor? Ou, em outras palavras, você vai adotar uma criança no coração. Você vai assumir uma criança, alimentando ela durante um mês com um valor. Para essas pessoas que sentirem no coração com isso, existe um grupo no WhatsApp, no qual nós prestamos conta do valor que foi arrecadado, tanto com mantenedores como com as outras formas, e ali a gente descreve quanto foi enviado e o que foi feito, com as notas, com fotos do que foi comprado, das Toda a crianças parte administrativa. administrativas, nós colocamos nesse grupo, porque nós entendemos que isso para ser aberto. Agora, e o valor para você ser um mantenedor. ser um mantenedor é 3.000 ienes. Com 3.000 ienes, nós fizemos uma média, você alimenta uma criança durante um mês. Ou R$ 120 também, No caso no né, Brasil. no No Brasil, Brasil. Você alimenta uma criança com 2 refeições. por dia. Por Diárias, né? dia, diárias. Uhum. Só que se você fala assim, pastora, Eu não não consigo esse consigo valor. esse valor. Então, qualquer valor. Qualquer valor, mas que assuma o compromisso. O mantenedor é aquele que assume um compromisso todo mês de dar um valor. Vamos dizer, eu não tenho condições, mas eu queria todo mês participar. Então, eu quero ser um mantenedor. Com 1.000 ienes, com 2.000 ienes, aquilo que o senhor colocar no seu coração. Sim. Existe também as nossas caixinhas de arrecadação, para aquelas pessoas que querem doar, mas não querem se tornar um mantenedor. Eu vou lá, eu quero doar esse mês. Esporádico. Esporádico. Pessoas que sentiram, estou ali no mercado, tem as nossas caixinhas de arrecadação. Hoje nós temos na Churrascaria Paulista, aqui em Sim, Oizumi, no sim. Quiosque Se Brasil, em Oizumi, Uhum. e no Casa Blanca, também em Oizumi. Se Sim. tiverem estabelecimentos, que também vai ser colocado assim que reabrir Belém Pai d'Égua, né? E Sim. se tiverem outros estabelecimentos que sentirem no coração, Isso. assim, pode colocar uma caixinha aqui, que nós vamos deixar essa caixinha aqui para vocês. Pode entrar em contato conosco, que nós Sim. vamos providenciar essa caixinha para estar levando, que é uma forma também de levantar fundos para mandar Exatamente. para Moçambique. Então, Quando que você manda, pastora? Quantas vezes por mês você manda esse nós dinheiro? É uma fazemos, vez só, 2 vezes? Como seria? nós fazemos o envio uma vez por mês. Quando? Como aqui o Japão ele tem várias datas, né, de pagamento, nós colocamos no dia 15, que a maioria recebe até mais ou menos essa data, e estamos enviando entre 18 e 19, que depende do dia da semana que cai o dia 15, que é para dar tempo de receber. Aí as pessoas que recebem após esta data, elas mandam para nós, ou entregam em mãos, e eu vou juntando. As que recebem depois do dia 15, nós vamos juntando o valor dos mantenedores e para o outro mês. Então, eu não recebo dia 15. Então, tudo bem, se você recebe dia 20, 25, Ela faz 18, parte já da ela já próxima faz remessa. parte da Do próxima próximo dia remessa. 15, exatamente. Quem não mora aqui na nossa região pode estar fazendo depósito bancário. Isso. Aí pode entrar em contato conosco em inbox, que nós passamos o número da conta, que nós temos pessoas até em Okinawa que fazem, que é mantenedor, que fazem o depósito mensal. Né, Então, Exatamente. existem várias pessoas que nos fazem depósito, que sentiram no coração, não, eu vou adotar uma criança, e enviam todo mês. Eles pegam e fazem o depósito, e falam assim, já fiz o depósito, só manda para mim. Não existe uma cobrança das pessoas que se tornam, porque nós entendemos que isso tudo é muito voluntário, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, eu vou assumir um compromisso, eu vou ficar me ligando todo mês. Não, não existe. E o grupo no qual nós prestamos conta, nós só fazemos
postagens de coisas relativas ao projeto. Então, às vezes, a mensagem, lembrando, porque às vezes as pessoas conseguem, é uma As mensagem, datas, as o que datas, aconteceu o que lá, aconteceu, é sobre né? isso o grupo. Não é um grupo Compra de de bate, Que foi alimento e tudo, né? comprado, não é um grupo alimento. de bate-papo. Não precisa se preocupar que não é um grupo que às vezes as pessoas São ficam só só informações acerca informações da obra missionária lá missionárias. em Moçambique. Eu gostaria de pedir, eu vi aí que a pastora Sol está conosco, né, na live, a nossa querida Angélica Ito também está na live. Se vocês tiverem o telefone do pastor Márcio e da pastora Rayane, eu gostaria que vocês colocassem aí exatamente aí nas mensagens. Se você puder printar o Facebook da pastora Rayane, eu colocar o link do Facebook dela e do pastor Márcio Henrique, porque a pastora Rayane, ela está disponível em qualquer horário para poder exatamente trazer qualquer tipo de informação sobre este projeto para vocês. Não é mesmo, pastora? Com certeza. E para você ter uma noção do quanto missões é importante, que às vezes, e aquilo que o pastor falou, que é uma coisa muito importante, a respeito que as pessoas às vezes fazem a igreja para dentro, e Sim. nós temos esse entendimento da igreja para fora, ser relevante na sociedade, para nós fazemos o envio e é feito, né, a distribuição de alimentos. Só um detalhe, às vezes você acha que está adotando uma criança, não tem distinção de criança. Todas as crianças comem. Então você Glória a Deus. não adota uma criança, você adota 500 crianças, né? Aí Exatamente. nós temos despesas, por exemplo, com transportes E e é caro. é caro. Só que o senhor falou algo muito importante no meu coração. Falou assim: não, você está achando que a despesa é investimento. Por quê? Na obra, né? Na obra. Por quê? O dono, vamos dizer, da van que a gente paga para levar o alimento até a primeira vila, ele tem família. Primeira Você aldeia. está alimentando a família Uma daquele. família Numa também. família. A pessoa que você aluga a moto, ele tem uma família, você está alimentando aquela família. A pessoa que você aluga a bicicleta tem uma família, e você está alimentando aquela família. O mercado no qual você faz compra, então, ou seja, Traz você recursos para a traz comunidade. recurso para a cidade, você faz todo um fomento, uma Se movimentação abençoa, né? em Em todos os todas as áreas. aspectos, né? Em Né? todas as áreas. Então, missões é muito maior do que a gente pensa. Às vezes nós pensamos em despesa, mas não é. Ele é investimento e você está abençoando outras vidas. Você fomenta o comércio, você alimenta outras vidas e isso vai gerando um impacto na sociedade. Isso é missão. Esse é o coração da Reino. É você ser relevante na sociedade. Esse é o papel da igreja, Pastor, né? explica algo assim que você trouxe agora, né? Essa explicação que você explanou exatamente para o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois, o porquê desse aluguel de tantos transportes, né? Porque Por que a bicicleta? Vou Por que explicar o para explica, carrinho? Por pastor. quê? Por favor, pastor. por exemplo, lá, né, do mercado até o ponto que vai sair, né, o Avan ou o ônibus que vai levar a comida, sabe? Já tem um transporte. Não é o Sim. mercado que leva até lá. Você tem que pagar para levar até o ponto, Do ponto Sim. até a sabe? primeira Do vila. ponto até a primeira aldeia, né, que é a van ou o ônibus, também tem um pagamento que é feito, né? Agora, da aldeia até as outras aldeias, E moto, né, tem bicicleta. lugar que não passa carro, por exemplo, Olha só. né? E é muito custoso também alugar um carro, né? Então tem lugar que vai moto, aí a moto leva até determinada aldeia, né? E de determinada aldeia até nas outras é de bicicleta, sabe? Porque Olha só. então são, sabe, os intempéries, né? Que a obra exige, né? E que a gente E tem tudo isso é um que custo. distribuir. Tudo isso é Tudo um é um custo. custo. Tudo isso. Tudo isso é É um um custo. custo. E isso você entende por que essa obra lá no norte de Moçambique não conseguia ajuda. Porque é desbravar o mato para poder levar comida, sabe? Exatamente. Deu o evangelho. Então, sim, para poder levar o alimento, né? Sabe? O trabalho evangelístico, sabe, é realizado porque as pessoas veem a provisão de Deus, sabe, e querem conhecer esse Deus. Então, sabe, querendo ou não, né, o mover de Deus nisso, sabe, as pessoas, né, vão se achegando à igreja, sabe, e vão se convertendo, vão ouvindo a palavra,
sabe? E vão sendo transformadas. Então, tudo isso faz parte dessa obra missionária lá, em Moçambique. E o missionário Pastor, faz essa obra toda a pé. E a ele pé. faz a E isso é pé, importante dizer que o sim. missionário ele não tem nenhum tipo de transporte, por isso que ele Ainda, aluga todos esses Esses transportes para que transportes. essa comida chegue até sim. lá. Pastor, você e a pastora Rayane, né? Vocês estão abertos, né, a qualquer dúvida referente ao projeto. Vocês estão abertos a sentar com as pessoas que quiserem ligar, porque os telefones aqui, ó, a Todo o pastora tempo. Solange está colocando aqui, das pessoas ligarem para vocês e sentarem com vocês e vocês trazer todas essas informações, mesmo que vocês estão deixando nessa live, de conversar olho no olho e ver Sim. certinho como que funciona, vocês estão abertos a isso. Não só estamos abertos também, que aquele, né, que quiser conhecer essa obra lá, sabe, também pode nos acompanhar também, Glória a né? Deus. Que for mantenedor e quiser conhecer a obra, sabe, ele pode conhecer, ele vai ver, Com né, as como que próprias. funciona, porque não é nossa, é de Deus, nós não temos que vedar, sabe? Não, sabe, é obra do Senhor, então nós sempre temos a ideia que a igreja ela é participativa, Sim. né? Nós sempre falamos isso na igreja, sabe? Que nós, né, entendemos que a igreja ela é participativa. Então, sabe, não é vedado as pessoas servirem a Deus, né? Ou as pessoas quiserem estar envolvidas, né, nessa obra de Deus, é sempre Uhum. bem-vindo, né? E quero lembrar também que desse estabelecimento, né, o que foi citado, onde estão as caixinhas, não tem a caixinha, mas o Alfa e o Ômega também faz parte desse projeto, que é um estabelecimento também aqui do nosso irmão César Então, Morimoto. qualquer outro produto brasileiro, peruano, qualquer produto que Que estiver quiser, querendo, que quiser essa caixinha, vocês disponibilizam exatamente para o recolhimento dessas doações, para sim. poder Para arrecadação fortalecer dos exatamente donativos. essa obra Isso. missionária Sim, Viva Sim. Moçambique. sim, com certeza. E estamos abertos a sentar, a conversar, a explicar. É tudo muito claro, muito aberto. Nosso interesse sempre foi é, salvar vidas, ajudar essas pessoas, né? E é E muito transparente isso, muito. né? As pessoas acompanham, as pessoas questionam, as pessoas perguntam, sabe? É um grupo justamente onde nós prestamos toda, né, a contabilidade que é feita com esses donativos que são arrecadados, sabe? Todos têm toda a liberdade, né? Até porque, como eu disse, ele é participativo nessa obra, ele tem direito também, né, de Vocês já acompanhar. foram lá ou vão lá, pastor? Diga isso para as pessoas que estão Não, nós assistindo vamos vocês. lá, né? Até Uhum. porque também é dispendioso ir lá, né? Uma Sim, passagem de volta está em torno de 300 mil ienes, 320 mil ienes, sabe? Então, assim, é um processo também que é dispendioso, né? sim. E que nós também temos que nos preparar também, né? Organizar para poder ir. Então, nós temos o projeto de ir até lá, né? Já está marcado de ir Já pensou para uma lá. caravana, pastor? Já pensou as Ah, pessoas que querem Opa! estar indo? Falar, pastor, tô com você, vou também em uma caravana exatamente da Reino então, Church. E esse pessoal todinho para lá. tem um projeto que é dentro desse contexto, que é uma imersão, sabe, missionária, que nós vamos estar abrindo, né? Nós vamos Sim, estar, só que nós vamos estar preparando, né, para isso, sim, sabe? Que é para as pessoas verem a realidade, bem diferente do exatamente. que nós vivemos. Então, existe um projeto que é uma imersão missionária. Geralmente é imersão para ir para Israel, né? Que você vai para Israel, Sim, vai para a Coreia, né? A maior igreja do mundo e tal. Mas nós vamos fazer uma imersão, né, para quem quer vivenciar uma obra missionária dentro glória a desse Deus. contexto, sabe? Então, nós temos vários projetos, né? Algo que foi começado a falar e não foi terminado, que é justamente os projetos que tem lá, a curto, a médio, a longo Médio e prazo, longo prazo. né? Que nós já temos conversado, né, sobre eles, né, fazer a própria plantação, por exemplo, sabe? Sim, Então, nós estamos desenvolvendo isso, né? Nós estamos levantando como é que faz, né? Existem alguns problemas lá, por exemplo, de alugar uma terra para fazer isso, e o dono simplesmente, quando tiver
com a produção quase na época de colheita, ele fala, não, eu quero minha terra de volta, Olha só. sabe? Então são Uhum. essas dificuldades que existem lá, né? Porque, querendo ou não, como eu disse, existe lá em Moçambique, ela está na lista das igrejas perseguidas ainda, né? Olha. Então, existe esses pontos. Então, tem que ser muito pensado, né? Muito visto, com muita responsabilidade, quem é que cede a terra, ou se nós podemos fazer a aquisição da terra, então, para que eles também produzam, né? E não pensem em viver só nesse contexto de depender, né? De outro país, né? Mas que eles também possam ter, né? Uma fonte de De renda, recurso de próprio recursos, de... para poder se manterem. Essa é a nossa ideia, como escolas, como orfanato, né? Sabe? Mas Essas tudo isso crianças, elas são órfãos ou só algumas são órfãos, outras estão com as suas famílias mesmo, nos vilarejos, nas aldeias? tem, tem as órfãos. Esse número que nós falamos são de crianças órfãs, que são Olha só. cuidadas, sabe? Sim, Pelos anciãos, né? Ou pelos obreiros, sabe? Então elas dormem na igreja mesmo, sabe? Eles dormem lá porque não tem casa, né? A Então, assim, mortandade é muito é grande lá. muito grande. Então, às vezes, essas crianças perdem os pais para malária, para você ter noção, uma doença que no Brasil já foi Ou são extinta, abandonadas ou também. são abandonadas. Os pais não resistem, saem, deixam as crianças e vão embora. Então, de alguma forma, elas foram deixadas, né? E E, a igreja local cuida dessas crianças. e se a gente pensar assim, mas 500 crianças, não é muita criança, né? Será que né? esse número? Agora, olha só, são 23 aldeias, né? Se tiver 30 crianças em cada aldeia, né, já são 600 crianças, né? Exatamente. Então, essa matemática é muito porque as pessoas assustam com esse número, né? Mas são, Exatamente. né? Mas não tem só crianças também, tem famílias também, né? Que Sim, são da igreja, Que cuidam sabe? dessas Que cuidam crianças, dessas né? crianças, né? Porque é um cuidado que tem que ter, né? Sabe? sim. Querendo ou não, dentro do contexto deles, né? Então, existe também as famílias também que cuidam e que também fazem parte desse projeto lá. Graças a Deus, desde quando nós Escola, pastor, assumimos. uma dúvida Isso é assim que eu boa. queria. Eu estou fazendo algumas perguntas Pode de pessoas que fazer. me perguntam, né? Aham. Quando as pessoas me perguntam sobre o projeto, existem algumas perguntas assim que eu acho interessante vocês trazerem. Essas 500 crianças, por exemplo, elas estudam? Algumas estudam ou não estudam? Isso seria a longo prazo, exatamente dentro deste Esse é a projeto, a médio levar prazo. todas as crianças a estudar Escola. Não, existem as crianças que estudam, mas que estão mais próximas, né? da Sabe? cidade. Da cidade. Uhum. Agora, as aldeias que estão lá mesmo, sabe, embrenhadas na mata, não E tem, tem um outro ponto. sabe? Eles não vivem O isso, outro ponto é né? material escolar. Por exemplo, as Sim, crianças que têm família conseguem, às vezes, tá? Não são todas as famílias. Conseguem o material escolar e o uniforme, que o sim, governo até dá à escola. Mas o uniforme e material escolar é por conta. As crianças órfãs não têm quem faz isso por elas. E sim. esse é um projeto já a médio prazo, porque nós estamos querendo nos preparar para o ano que vem, para poder trazer esse material para essas crianças que não têm, para que elas Entendi. possam estudar, porque algumas não estão estudando porque elas não têm nem material e nem E nem uniforme, uniforme. né? São Entendi. as São as dificuldades, né? dificuldades Que nós vamos nos deparando também, entendeu? Quando sabe, nós no decorrer. assumimos esse projeto, nós criamos esse projeto, estava bem no início, já estava no período escolar, nós não conseguimos. Ou a gente sanava a fome, ou Não material tinha escolar. Não recurso, tinha né? recursos ainda. Então, para o próximo ano, nós queremos levantar esse Tá. recurso para que a gente possa levar essas crianças à escola. Outra pergunta, né, que já me fizeram, eu gostaria que vocês respondessem, né? Por que não comprar cadernos, lápis de cor, canetinha, borracha, enviar tudo numa caixa e enviar para lá? Por Então, que vocês não fazem isso ou não fizeram isso e exatamente deram condições a essas crianças a estudarem? Por que vocês não juntam roupas aqui, colocam num container e envia para a África? Por que vocês não compram, alimentam aqui e envia para a África?
o porquê. É tantos porquês, eu gostaria que Sim. vocês trouxessem essa resposta também às pessoas que estão assistindo. Nós levantamos essas questões sobre envio, né? Sim, De produto, de materiais, né? De alimento, sabe? O custo E é muito alto. infelizmente, né? O custo é muito alto e um outro fator também, Muito que importante. é o desvio desses produtos Dois, alfandegários. Quando dois fatores chegam lá, lá, né? Os contêineres são averiguados, são abertos, na verdade, sabe? E são saqueados, pelo sabe? próprio governo. Às que, vezes olha só, que às triste. vezes, sabe, dentro do contexto lá portuário. Então, assim, isso aí são vários relatos sobre isso, Não são poucos. né? Nós fomos buscar e tem muitas coisas que não conseguem chegar. Por A, quê? Por exemplo, Então é mais roupa. fácil enviar o dinheiro para comprar lá. Por Seria causa isso a do valor resposta também, exata. Não, do valor, e do né? valor. E tem outro fator, porque Do como frete de do envio. frete de envio, porque o norte de Moçambique não é uma região portuária. Então, se chega lá, chegou o contêiner, nós temos o custo para mandar e depois o Sim, custo De para transporte porte para Nampula e depois de Nampula para os outros lugares. para Então, as para as aldeias. aldeias. E o transporte lá não é barato, é muito caro. Para ter ideia, né? 30% da arrecadação é transporte. A gente gasta com Isso transporte. só local ali, pequenininho, 30% só de Nampula para as para as aldeias. aldeias. Imagina se a gente Por tivesse que exemplo, mandar. Maputo é uma região portuária. Quantos quilômetros que é de Maputo? Tem uma distância muito grande de Maputo para Nampula. Então tem que chegar ou Maputo ou Beira, e dali tem o transporte para Nampula, e de Nampula para depois. Então, só nesse negócio de envia daqui, chega lá, tem o transporte de lá e ainda tem a questão de saque. Sim. Então, ok. para precaver tudo isso e não ter perca, né? E o custo ser muito alto, sabe, dessa manutenção, é muito mais viável, Momento. né? Uhum. Fazer aquisição dessas coisas lá mesmo, Com a prestação de né? Com contas a que nós prestação de pagamos, contas, porque o como nosso é feito missionário faz normalmente. essa prestação de contas Mais ação para a escola ainda é coisa futura ainda, né? Porque nós estamos trabalhando ainda na sobre, estruturação. sobre a mortandade, né? Tentando erradicar a fome, né? Nessas Sim, aldeias, né? E graças a Deus, né? Deus tem feito isso através de nossas vidas, sabe? É muito gratificante em Deus. Nós recebemos uma notícia, por exemplo, que nós conseguimos, no começo era só algumas aldeias, né? E hoje nós conseguimos atingir As 20, todas as aldeias, as 23 aldeias já com alimento, mas ainda não é o né? Mas suficiente. ainda não é suficiente, por exemplo, para 30 dias, sim. né? Então, mas nós cremos, né? Entendemos que essa obra é do Senhor e as coisas vão se difundindo, né, para que todos consigam viver isso. Mas a alegria deles em ter o alimento, mesmo que for um dia sim, um dia não, já pensou, gente? Não é fácil, né? É incrível, Mas né? é a realidade. É a As realidade, coisas né? estão acontecendo para a glória de Deus. Né? Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Que está aí crescendo, né? Exatamente debaixo, né, das mãos do Senhor. Que vocês continuem com Glória a esse coração Deus. de verdade, né? Para missões, exatamente, né? Fazendo essa obra crescer, né? Todos os dias aí. Por isso que eu pedi que colocasse aí o telefone de vocês, para que as pessoas conhecessem o rosto das pessoas exatamente responsável, né, por Sim, essa obra Viva Moçambique, e que vocês estejam assim abertos assim, sabe, para receber essa turma, porque eu creio que essa live não vai ficar somente nessa, em nome de Amém. Em Jesus, nome de e sim, Jesus. que vai frutificar, né? Por isso, você que está assistindo, ou que você que entrou agora e não viu desde o começo, volte depois, assista essa live. Aqui tem todos os esclarecimentos necessários para que você também se torne um mantenedor ou alguém que possa estar ajudando, mesmo que esporadicamente, ou se você é dono de um produto assim, brasileiro, ou peruano, ou boliviano, ou paraguaio, o que for, a nacionalidade para nós, isso sim. não, a Sim, gente não leva em conta. O nosso leva em conta é um coração exatamente de amor, Generoso. de É doação verdade. e generoso
que queira fazer parte. Faça parte você também dessa obra. E não é difícil ajudar. Assim como a pastora Rayane disse aqui para vocês, é só entrar em contato pelos telefones. Se você quiser ser um mantenedor, você será colocado no grupo do WhatsApp. E qualquer valor você pode estar abençoando essa obra. Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Pastores, eu queria que vocês finalizassem com alguma mensagem aí, convidando as pessoas também para conhecer não somente esta obra missionária que nasceu no coração de Deus, mas também, né, a instituição Reino Church, a vida de vocês como pastores, né? Vocês estão abertos aí, que vocês estejam convidando, finalizando. Nós fizemos praticamente 1h30 de live. Eu creio, sim, que foi bem esclarecedora. E qualquer dúvida, caso vocês tenham, é só entrar em contato comigo, inbox, ou com a pastora Rayane, com o pastor Márcio, com a pastora Solange, o pastor Eric, né? Nós temos a Angélica, nós temos aí o César também, Morimoto, uma bênção dentro desse projeto, né? Está exatamente trazendo todas as informações, esses esclarecimentos a vocês, para que vocês conheçam, né, que esse projeto é genuíno, é verdadeiro e está aí para todo mundo assistir. Pastor, muito obrigado pela sua vida. Pastora Rayane, Deus abençoe sua vida. Antes de vocês terminarem, depois que vocês fazerem o grande finale, eu gostaria que o pastor orasse, abençoasse as pessoas que entraram, as que assistiram e as que vão assistir, para que a gente possa divulgar mais e mais esse projeto. Amém. Nós, como igreja, temos sempre aberto, né? Nós nos reunimos no Buncamura, né? Todo sábado, né? Às 19h30, né? E estamos abertos, né? Você que ouviu uma palavra de Deus, você que quer colocar a sua vida, né? Os seus almejos em Deus, nós estamos ali, né? Para orar com você, né? Para acompanhar a sua vida, né? E pedir para que Deus possa cumprir, principalmente, o propósito dele, né, na vida de cada um. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pode orar. Quer falar alguma coisa? Não, assim, só fechando, às vezes o que você acha que é pouco para você é muito para essas. Eu escutei uma vez, quando eu fui colocar a caixinha, de uma pessoa e falou assim, mas funciona? Eu falei assim, funciona. Isso, tão pouco, tá, tipo assim, tão pouco. Eu falei assim, mas o pouco daqui, o pouco dali. E às vezes as pessoas falam, nossa, é tão pouco. Não, mas o pouco de cada um se torna muito. É um trabalho de formiguinha. Mas, assim, são várias formiguinhas que formam um formigueiro, certo? E o seu pouco faz toda a diferença na vida dessas crianças. Muita diferença, muita mesmo. E é isso. É grandioso. É grandioso. Orar. Missionária Ana Cristina também, gostaria de agradecer a sua presença conosco hoje. Missionária Ana Cristina é uma missionária aí que está aí, ó, desbravando também, apaixonado por conosco, né? Já esteve com a gente, é maravilhoso. Né? Deus abençoe cada um que entrou antes do pastor Horário. Gente, olha, se eu for dizer o nome de todo mundo, a pastora Elisângela entrou. Gente, eu não estou enxergando! Meu Deus do céu, é muita gente. Deixa eu ver aqui. Solange, a pastora Solange, o César, Deus abençoe sua vida. César, Bia Tarrara entrou também, né? Muita gente. Angélica Ito, Deus abençoe. A irmã Nancy, Márcia Almeida, Deus abençoe sua vida. Claudinha, Nina, Ada Maria. Querido, se eu esqueci o nome de alguém, Luciana Marcolino. Queridos, todos vocês, Vanessa Ogoshi entrou, Fumiko entrou, Murata, querida, Deus abençoe sua vida. Queridos, todos, se eu for buscar lá de cima, nós vamos ficar aqui até amanhã agradecendo todo mundo. Amém. Só mais um detalhezinho, antes do pastor agradecer, tem outros projetos que nós realizamos bazares, realizamos feijoadas. Exatamente. Então, assim, é uma outra forma que você também pode estar ajudando abençoando essa obra. São ações voltadas, né, totalmente 100%, né, à obra missionária. Toda a arrecadação dessas ações são voltadas, né, à obra missionária. Né? Até porque existe, nós queremos comprar um veículo lá, né, para o missionário. Tem a viagem que vai ser feita. Então, tudo isso é aplicado, né? Tudo é voltado para a obra. Nada é retido. Tudo é voltado para essa obra. Né? Que às vezes as pessoas já falando da feijoada do dia 16, pastora. Boa lembrada.
Dia Viu? 16, Sim. querido, nós estaremos fazendo a feijoada. Aí você faz a pergunta assim pra mim, você é completa, Lu? Não, é somente a feijoada mesmo. A feijoada em si estará completa, com tudo que feijoada tem direito, mas ela não terá acompanhamentos, que é o arroz, a farofa, a vinagrete. Isso nós não teremos. Mas Para quê? teremos com um preço bem especial, Bem né? acessível, será um valor de 1.000 ienes. Se você ainda não adquiriu ainda exatamente o seu vale feijoada, entre em contato conosco. Entre em contato conosco que a gente está exatamente fazendo tudo em prol dessa obra missionária Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Ok? Sim. Tem até Amém. alguém falando aí. O César tá falando pela música Nossa, Rubem. É verdade! Olha, agora você trouxe responsabilidade, hein, César? Pastores, temos que buscar o bacon. Olha só, essa obra é doou tão bem. Tão gloriosa, gloriosa. queridos, que essa feijoada, nós também recebemos doações para que a gente Deus é fizesse a bom. feijoada, para que não fosse todo o custo exatamente tirado da igreja. Então, São o César, por pessoas que exemplo, entenderam o projeto. exatamente, pastor, são pessoas que entenderam o projeto. O César, por exemplo, o bacon que você vai comer nessa feijoada foi exatamente feito pelo nosso querido César. Ele está doando este bacon glorioso para esta feijoada. Por isso, não fique de Amém. fora. Adquire o seu vale feijoada conosco no valor de 1.000 ienes, somente a feijoada. O endereço está no meu Facebook, Luciane Kanaoka. Vai ser retirado aqui na minha casa. Caso você more em Oizum, Miota, e você queira que a gente leve a feijoada até você, nós vamos ter alguns irmãos disponíveis para fazer e levar a um ponto de referência, seja no estacionamento do Cibrasil, do Tacara, do Casablanca, a gente marca com você e leva a feijoada para você. Amém. Mas dia 16, a partir do meio-dia, será entregue a feijoada Viva Moçambique, mais nesse projeto que o Senhor nasceu no Amém. coração dele e deu para a igreja Reino Church. Orem. Amém? Amém. Agradece, né, amor? O espaço. Vamos orar então, gente, né? Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas e pela tua presença, Pai, nesta reunião, Pai, nesta Amém. live, porque Amém, Jesus. está abrangendo várias pessoas. Senhor Aleluia, querido, nós Jesus. queremos te louvar, Deus. Senhor, pelo privilégio, Sim, meu Senhor, de Deus. fazermos parte, No Senhor, do nome teu de plano de Jesus. salvação, No Pai. nome de Aleluia. De Jesus. fazermos parte do teu projeto, Senhor, da igreja, Pai, ser relevante, Senhor, para que vidas sejam Em salvas. nome de Jesus. Pai, Aleluia, e que Jesus. tua graça, Senhor, esteja sobre nós, esteja sobre cada Em um, nome de Senhor, Jesus. que Aleluia. é mantenedor, Abençoa sobre cada todos que irmão, cada vão. pessoa que está assistindo, Senhor, esta live, ou que Aleluia, vá Jesus. assistir. Senhor querido, que as tuas bênçãos sejam derramadas, porque Em nome de só o Jesus. Senhor pode retribuir, Senhor. Aleluia. Pai, segundo o Amém, coração do Jesus. homem, Senhor, continue, Senhor, abrindo as portas, continue Aleluia, conosco. Jesus. E, Senhor, a tua graça, Pai, esteja nesse projeto, Senhor, Aleluia. para que Em nome vidas de sejam Jesus. alcançadas. Em nome de Jesus, Pai. Primeiramente, Senhor, nesta obra missionária, Amém. mas Aleluia, nós sabemos que Jesus. existem outros projetos, Sim, Pai, a Pai. desenvolver, Senhor, através Sim, da Pai. igreja. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção. Também para as igrejas, Pai, que tenham esse compromisso contigo. No nome Senhor, de Amém, em, Jesus. Senhor, ser No relevante, nome em de levar a tua Jesus. palavra, investir, Aleluia. Senhor, tempo, investir, Senhor, financeiro, Pai, para que Amém. outras pessoas, Pai, que talvez não fazem parte do mesmo grupo, Em nome de Senhor, mas Jesus. sejam alcançados, Pai, porque Aleluia. esta é a verdadeira obra, Senhor, que não nome de pertence a nós e nem Jesus. à igreja, pertence ao Senhor. Amém. Pai, Aleluia, abençoa esse Jesus. projeto, No nome Senhor, de abençoe, Jesus. Senhor, esta página, No Pai. nome de A Aleluia, SOS Jesus. Orações, juntamente Em com a nome tua de serva, Jesus, Pai. Senhor, que Amém, tem se Jesus. disponibilizado, Pai, a trabalhar, a Sim. doar seu tempo, No nome Senhor, de para Aleluia, levar, Jesus. Senhor, Jesus. informações preciosas às pessoas. No nome Pai, de continue Jesus. usando, abençoando, não só No ela, sua nome de família, Senhor, Jesus. também, Aleluia, Senhor, Jesus. o diácono Momarco, Pai, para a Amém, glória do Jesus. teu nome santo de e bendito Jesus. nome, Senhor, assim como também todos os irmãos da Amém, igreja. Jesus. Continue, Amém, Pai, Pai. sempre No nome abençoando, de derramando, Jesus. Senhor, e cumprindo as tuas No promessas na nome vida de de cada um, Jesus. Senhor, e que Amém, teu No nome Pai. seja nome de glorificado e Jesus. exaltado no nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Amém, amém, pastor. Deus abençoe Amém. poderosamente a sua vida, pastora Rayane.
Deus abençoe. Eu creio em nome de Jesus que essa obra vai crescer muito. Amém. E você que assistiu, você que vai assistir, ou você que compartilhou, compartilhe Em na nome de no seu Jesus. Face pessoal, compartilhe no Amém. seu Instagram, mande direct, envie esta live exatamente para que as pessoas possam fazer parte Em nome também conosco Jesus. deste projeto que nasceu no coração do Senhor. Ok? Glória a Muito Deus. obrigada. Irmã Fátima Obrigada. acabou de entrar. Irmã Fátima, Amém. preciosa, Deus Murata, abençoe. Deus abençoe. Deus Deus abençoe, abençoe. Fica queridos. com Deus. Deus Obrigada. abençoe. Fica com Deus, pastora. Podem sair. Eu vou finalizar com Amém. o pessoal. Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Fátima, Deus abençoe a sua vida, irmã Fátima, Murata, Deus abençoe. Queridos, você que assistiu essa live, compartilha. Eu estou pedindo aqui, por favor, compartilhe essa live com o maior número de pessoas, para que elas entendam e compreendam a seriedade desse projeto Viva Moçambique. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim, mas o SOS Oração é exatamente um canal que fala de depressão, que fala de ansiedade, fala de síndrome do pânico, transtornos, doenças mentais e tudo mais. Por que você vai trazer exatamente o projeto? Você não está misturando as coisas? Não, eu não estou misturando as coisas. Nós temos exatamente esse projeto para trazer informações em todas as áreas. Aí eu pergunto para você assim, imagine uma família lá no norte de Moçambique passando necessidade, passando fome, passando dificuldade. Imagine o psicológico dessa pessoa. Imagine como que nós vamos chegar nessa pessoa, como a pastora Rayane mesmo trouxe essa noite, pregar o evangelho para ela, dizer alguma coisa para ela, se ela precisa primeiramente sanar a fome dela, para que o psicológico dela consiga reagir àquela realidade que ela está passando, para que ela tenha todas essas informações. O SOS Oração abrange aqui, nós temos voz para todos os assuntos. Nós abrangemos todos os assuntos, inclusive muitas mães, exatamente lá em Moçambique ou em outro país que está passando por depressão, por necessidade, passando depressão exatamente por uma notícia difícil que recebeu, porque imagine exatamente lá naquele lugar que nem trabalho tem. O psicológico dessas pessoas. Então, eu achei relevante e importante trazer esse projeto dentro do SOS Oração para que vocês possam nos ajudar a ajudar essas pessoas. Primeiro a sanar a fome, depois ajudá-las exatamente com todas as informações necessárias para ajudá-las psicologicamente. Ok? Eu quero que Deus abençoe poderosamente a vida de você que assistiu, que ficou conosco até o final. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para maiores informações. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê o shalom nesta noite. Sobre a vida de vocês, sobre a descendência de vocês, sobre a família, sobre o cônjuge, sobre os filhos. Vale a bênção do Senhor. Deus os abençoe grandemente e poderosamente. Muito obrigado por ter ficado conosco ou compartilhado esta live. Deus os abençoe.